team. Thank you for your friendship. Kleber Mendonça Filho. I love you very much. Pra todo mundo no Brasil assistindo isso agora. Viva o Brasil, viva a cultura brasileira. O Wagner Moura acabou de ganhar o Globo de Ouro de melhor ator de 2025. Agora é só esperar o Oscar. Não tem jeito, é o melhor ator brasileiro. Já que é Brasil Paralelo, bolsonaristas, o MVL e toda a corja da direita estão chorando porque um brasileiro foi premiado e não um americano, eu vou aproveitar o choro desses vira-latas batedores de continência pra bandeira do Império pra falar de um assunto que eu sempre quis falar. Então bora prosear um tiquinho sobre o Brasil? Bora, só um tiquinho. Que custa? Então pega na minha mãozinha e bora falar sobre por que o Wagner Moura é o melhor ator de todos os tempos. Desde quando eu era guri, eu já achava o Wagner Moura o maior ator vivo. E isso tudo porque eu vi O Homem do Futuro e achei o melhor filme do mundo, o meu filme favorito automaticamente. Foi aí que nasceu o meu interesse por esse ator. É a primeira vez que eu via um ator brasileiro em um papel tão legal. E conforme eu fui vendo mais papéis que ele tinha feito, eu só fui me surpreendendo cada vez mais. Desde lá em 2015, quando o Moisés de 14 anos criou o primeiro canal dele do YouTube, uma vontade sempre esteve lá. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre Wagner Moura e um sobre o Homem do Futuro. Então cá estou eu, 11 anos depois, iniciando meus vídeos sobre artistas brasileiros com um vídeo sobre o Wagner Moura. Bora lá. Let's go! Dessa vez eu decidi deixar a preguiça me ganhar e usar a Wikipédia como fonte. Então se aparecer algum erro cronológico absurdo, em vez de vocês comentarem aí me corrigindo nesse vídeo aqui, vão lá corrigir a Wikipédia. Wagner Moura nasceu em 1976 em Salvador. Eu queria uma piadinha sobre a Bahia pra fazer aqui, mas eu tenho medo de não poder viajar pra lá se eu fizer. Na Wikipédia dele diz que ele é ator, diretor, roteirista, produtor e músico. Eu sinceramente acho que ele é muito bom em uma dessas coisas. Tem uma que eu tenho certeza que ele é ruim e tem outras que eu nunca vi ele fazendo. Como o foco aqui é falar dos filmes, bora em ordem cronológica. Ele participou de 8 filmes que eu ainda não vi, mas o 9º filme da carreira dele foi Carandiru, em 2003, que narrava a história do massacre do Carandiru que rolou lá em 92 e foi comandado pelo Coronel Biratã. Sim, aquele mesmo que o exército faz homenagem até hoje. Eu te apresentou, primeiro batalhão, aquele que acalmou, a casa de detenção, 1992, logo pela manhã o clima já era tenso, a caveira já estava sorrindo para o detento, lá só tinha lixo a história na moral, coitado pistaque de Paraninguba geral, bomba facada, tiro e granada, vamos mutilados e cabeças armadas, o cenário é de guerra, tipo Vietnã, a minha continência coronel Biratã. Nesse filme, a visão principal é baseada no livro Estação Carandiru, de 99, do médico Drauzio Varela. Acontece que na época do massacre, o Drauzio estava fazendo o que Jesus mandou os cristãos fazerem e ele estava visitando os presos para cuidar deles. Nesse filme, o Wagner faz o papel de Zico, um dos presos que tinha um monte de problema com droga, que tá com a água quente em outro preso e tal. Em resumo, um herói da vida real. E ele estava interpretando muito bem esse personagem. Inclusive, esse filme tem um elenco surpreendente. Dá uma olhadinha nos nomes aí. Fica aqui a recomendação de filme. Esse é muito bom. É um filme muito bem feito, com um tema muito relevante, que discute muito bem esse tema e com um elenco ótimo. Mas obviamente a carreira do Wagner não parou por aqui. E como já diria o grande sábio, duas caras do Batman: ou você morre como herói ou vive o bastante para ver você mesmo se tornar vilão. 5 filmes depois de ter vivido uma pessoa gente boa, ele passou a interpretar um bandido, porque em 2007 o Wagner entrou pro BOPE e se tornou oficialmente o Capitão Nascimento, o justiceiro brasileiro. Esse filme narra as vivências do Rodrigo Pimentel, que é um cara do BOPE que existe na vida real e que até hoje vive sugando o restante de alma que ainda existe desse filme. É basicamente o Rick Bonadil da polícia. A ideia inicial do filme era ser sobre o Matias, mas o diretor percebeu que o Nascimento chamaria muito mais atenção do que ele e deu destaque pro cara. Transformou ele totalmente em protagonista do filme. Isso mudou completamente o ponto de vista do filme. No começo ele era para ser uma crítica à violência policial, mas com essa pequena mudança de protagonista, o filme virou basicamente uma homenagem pro BOPE e tornou o Capitão Nascimento em um herói. Eu não entendo, meu irmão. Como é que o povo não entendeu meu filme? E tu queria o quê? Todo santo dia tem dezenas de programas policiais na TV. Tem políticos se elegendo só em cima de violência. A polícia faz campanha de propaganda da guerra às drogas em escolas de criança. Nunca foram corrigidos os danos da ditadura. E é um dos países mais punitivistas do mundo. Tu achou mesmo que nesse país todo mundo ia entender a crítica do teu filme? Achei.
7 filmes depois, em 2010, ele voltou a ser o Capitão Nascimento, no Tropa de Elite 2, O Inimigo Agora é Outro. Foi esse filme que nos ensinou que o sistema é foda. Sinceramente, esse filme pra mim foi um ponto baixo na carreira dele. Tu vê que a galera não entendeu o nosso filme. Agora eu nem consigo sair na rua sem ser chamado de fascista. Como que a gente resolve essa porra? Já sei. Que tal se... E foi assim que o filme virou um panfleto. Os caras quiseram garantir que não ia mais ter margem para interpretações erradas. E essa é a receita pra dar merda. E eu concordo com o link do quadrinho da Sarjeta quando ele diz que obras que têm o mesmo lado dos autores delas costumam virar panfletos. É tipo quando uma biografia é aprovada pelo biografado. Os podres nunca vão ser mostrados. Não tem mais margem para interpretações diferentes e tudo fica meio caricato. Alguns exemplos de filmes de direita feitos por diretores de direita são O Som da Liberdade, Deus Não Está Morto, que são filmes lixo. Assim como exemplos de filmes de esquerda feitos por diretores de esquerda são tipo Marighella e o Tropa de Elite 2, que também são outros exemplos de filmes lixo. Claro que isso não é algo exato, mas a chance de ser uma porcaria costuma crescer quando isso acontece. O Tropa 2 tem muita cara de um filme que os pontos de vista foram decididos antes da história. Parece muito que eles fizeram uma lista de coisas que eram obrigatórias estar no filme para que não se repetisse o erro do 1. Isso atrapalhou o andamento total. Sempre que eu vejo esse filme, eu fico com a sensação de que eles já tinham decidido muito tempo antes de começar a produzir o filme que o Nascimento tinha que ser um vilão e que tinha que ter um antagonista de esquerda para mostrar que o lado da direita tá errado. Me parece muito que eles já tinham decidido que a família dele tinha que odiar ele, que a polícia precisava se tornar o único vilão da história. Tanto que no 2 os vilões são só milicianos. Não tem mais o bandido do morro, o traficante ou qualquer outro tipo de bandido que não seja ligado diretamente à polícia. E parece muito que a ideia de adaptar o Freixo como Fraga no filme surgiu muito antes do filme. Eles precisavam de um antagonista de esquerda para mostrar como a esquerda é boazinha. E também precisavam de uma versão do Datena ou do Ratinho para mostrar como que esses programas policiais são parte do problema. E precisavam introduzir a milícia para mostrar que o problema central das favelas não é mais o crime organizado, mas sim o crime fardado. Isso tudo acabou tirando várias camadas do filme, deixou tudo muito caricato e idiota, além de que a história ficou muito travada, se arrastando muito e sem nenhuma coisa empolgante. E é hora de ir pro próximo filme antes que eu fique meia hora xingando essa bomba. 2 filmes depois, lá em 2011, ele viveu o Zero, o filme O Homem do Futuro. Foi nesse filme aqui que eu entendi que os filmes brasileiros não eram todos ruins. Eu achei a história muito boa, apesar dela ser bem simples. Eu gostei muito da atuação do Wagner e, principalmente, eu me viciei na música tema desse filme. Esse aqui virou o meu filme de conforto. Eu fiquei mais de um ano vendo ele em looping. Eu acho que eu já vi esse filme mais de 50 vezes. Inclusive, esse vídeo aqui só existe por causa desse filme. Caso tu queira um resuminho, lá vai. Tem esse carinha chamado Zero que recebeu esse apelido porque ele foi humilhado no tempo de escola dele. E ele se tornou um fracassado na vida adulta e ele culpa esse dia por tudo que rolou depois. Daí ele tá envolvido na criação de uma máquina do tempo e ele usa a máquina do tempo pra voltar e corrigir o passado dele. Só que aí ele só estraga mais ainda e ele tem que voltar pra corrigir de novo. E aí dá um monte de treta, vai indo e voltando no tempo, até que consegue meio que resolver as coisas. Tudo isso quando tá tocando Tempo Perdido do Legião Urbana de fundo. Inclusive esse filme nasceu naquela época em que as músicas do Legião Urbana estavam virando filmes. Eu gostei muito desse filme em específico, porque quando eu era criança me diziam que no Brasil só se fazia filme de história sem graça, que não tinha nenhuma aventura. E aí do nada eu achei esse filme, coloquei pra assistir e eu amei, porque eu vi que era uma viagem temporal feita aqui no Brasil. Foi a primeira vez que eu percebi que os filmes brasileiros não são ruins. E foi a partir daí que eu comecei a amar histórias que tratam de viagem no tempo. É por causa desse filme que Doctor Who é minha série favorita hoje em dia. E é por causa desse filme que Loki é a minha série favorita da Marvel. Inclusive até hoje esse é meu filme favorito e a música tema dele é a minha música favorita também. Eu recomendo muito que tu assista. Um dia vai ter um vídeo só falando bem desse filme por mais meia hora. Se tu curte viagem no tempo, dá uma chance. Ou se tu tá numa de conhecer mais do Brasil, também dá uma chance. Fica a dica aí, O Homem do Futuro, melhor atuação do Wagner Moura e quem discorda tá completamente errado. Esse filme aqui é basicamente De Volta para o Futuro, só que 10 vezes melhor. É o melhor filme já feito no Brasil. É a melhor ficção científica já feita no mundo. É a melhor história de viagem no tempo que já existiu. E a música tema dele é a melhor música tema de filme que já existiu no planeta. E aqui nem adianta argumentar o contrário, porque qualquer um que disser o contrário disso aqui tá simplesmente cometendo pecado. Já que a gente tá no clima de falar da melhor obra cinematográfica já feita na humanidade, bora falar de uma que não é tão boa.
10 filmes depois, em 2021, o Wagner mostrou os talentos dele como diretor em Marighella. Nesse filme é narrado uma parte da história do comunista Carlos Marighella, que lutou contra a ditadura do Brasil e foi perseguido por isso. Esse aqui eu fiz muita força para conseguir assistir até o final, mas eu parei na metade porque eu preferia comer caco de vidro. Opa, seu Wagner, como tu tá? Come nada, mas o que foi? É sobre esse filme do Marighella que tu dirigiu. Tu já pensou em parar de dirigir filme e voltar só a atuar? Mas tu não gostou do filme? E tem como gostar? Eu sou um comum imundo e eu sinceramente odiei esse filme. Foi uma injustiça pro seu Jorge, que tava lutando pra conseguir interpretar o Marighella e que claramente tava implorando pra ser bem dirigido nesse filme e não conseguiu. É muito triste quando a gente vê um ator tentando ser bem dirigido e o diretor lutando para não conseguir dirigir o filme. Me parece muito que o Wagner Moura fez um esforço gigantesco para não dirigir o filme. O filme tá totalmente mal coordenado, totalmente aleatório, totalmente solto. Esse diretor é claramente um diretor amador. Se eu pelo menos soubesse quem foi que dirigiu esse filme, eu dava um tiro nele. Peraí. Não, calma. Depois do Marighella, ele participou de mais 5 filmes, que foram Meu Tio José, em 2021, que ele dublou um personagem, O Agente Oculto, de 2022, Gato de Botas 2, em 2022, que ele fez a voz original do Lobo da Morte, Guerra Civil, de 2024, e O Agente Secreto, de 2025. Desses aqui eu já assisti o Gato de Botas e ainda não vi o restante. O principal motivo de eu ainda não ter visto é porque a minha pobreza não me deixa conseguir ver filme no cinema. Mas no que eu vi, que foi o Gato de Botas, ele tá incrível como o Lobo da Morte. Well, if isn't Puss in Boots himself, in the flesh. There's a famous hat, the feather, and of course, the boots. Eu lembro que o Guerra Civil deu todo um bafafá no passado, da galera dizendo que não podia fazer filmes sobre esse tipo de tema, mas se deu choro da direita, já tá valendo. E no Agente Secreto deu mais choro da direita ainda, porque agora o Wagner Moura foi premiado no Globo de Ouro e fez um discurso que inclusive foi a intro desse vídeo aqui. Thank you very much, Thank you, Golden Globes, my team. Thank you for your friendship. Kleber Mendonça Filho. I love you very much. Todo mundo no Brasil assistindo isso agora. Eu não acho que ganhar prêmio internacional é algo que deva ser buscado por nós como validação da nossa qualidade. Mas se isso vai gerar choro da galera que odeia o Brasil, eu sou a favor de que todo ano seja premiado só o Wagner Moura e a Fernanda Torres revezando. Um ano é um, outro ano é outro. Um ano é um, outro ano é outro. Depois da premiação, o Wagner Moura foi fazer aquelas entrevistas de estilo jogador de futebol. Lá ele falou da importância do filme por tratar de um assunto importante, por conta da ditadura ainda ser uma cicatriz aberta no Brasil que não foi fechada até hoje, e por a gente ter tido um presidente fascista no poder de 2018 até 2022. E depois de ele ter feito esse absurdo chamado Dizer Fatos em Voz Alta, apareceu do bueiro um monte de filhote de ditador pra xingar o cara. Os bolsonaristas, o MBL, a Brasil Paralelo e o Léo Lins foram em público fazer o que a direita é especialista. Mimimi. Tivemos aí, o Brasil começou com uma boa notícia aí também, pô, Wagner Moura ganhou o Globo de Ouro, foda, né? Salve de palmas aí pro Wagner Moura, pô, estamos gravando esse vídeo, quem sabe chega dele. Quem gostou do discurso do Wagner Moura, salve de palmas. Obrigado aí a mãe do Wagner Moura, meu Deus. Ele falou que não gostou, aplaudiu. Não, mas ó, falando sério, o discurso mesmo, Rodrigo, não teve nada demais. O pessoal às vezes tá exagerando, tirando coisa de contexto. De verdade, eu fui ver o discurso, mas aí teve um pós, que ele falou, pô, aí já começa a perder a mão, né? Ele falou que a ditadura, ela está no dia a dia do brasileiro. Pô, no dia a dia? Eu não lembro daqueles caras em Porto de Galinhas, nas barracas, estarem usando roupa do exército. Embora tinha um quê de ditadura, porque espancaram um casal gay. O Lula e a Janja ligaram pro Wagner Moura, gravaram a ligação, óbvio, né? Tá certo? Postaram. O Lula dando os parabéns, que ele tá levando o nome do Brasil. De fato, pô, ele é um excelente ator, foda, muito bom. E aí teve uma hora que o Lula falou: você tá representando o Brasil. E nós vamos, inclusive, inspirado aí por você, eu vou fazer uma lei pra todo local público exibir todo dia um filme nacional. Quer dizer, uma tortura pior que a da ditadura. Pra quê? Você já pensou 3 da tarde ver Cinderela Baiana? Fala, meu irmão, enfia o cacetete no meu rabo aí, dá 10 chutes no saco. Vamos ver Lula, o filho do Brasil. Pô, se tiver continuação, Lula, filho da puta, quem sabe eu assisto. Agora que eu narrei um pouquinho da trajetória do Wagner Moura, falei o que eu acho dos filmes que eu vi dele, falei sobre essa questão da premiação, é bom a gente ir pra discussão um pouquinho séria sobre esse assunto. Aqui nesse canal já fez um vídeo que foi o do Irmão do Jorel, onde eu falei que eu ia falar mais sobre o Brasil. Eu tô numa de consumir cada vez mais coisas brasileiras e eu vou trazer aqui pra esse canal um monte de vídeos sobre isso. Vou falar sobre Mônica, sobre o Pepe, sobre o Pererê, sobre o Menino Maluquinho, sobre o Seninha. Vou falar sobre um monte de filme do cinema brasileiro que eu assisti e sobre um monte de quadrinho brasileiro que eu tô lendo, porque eu já tô cansado de o Brasil ter um monte
monte de canal no YouTube sobre filme que nunca fala sobre filme brasileiro e que sempre quando vai falar é pra falar mal. Ou de ter um monte de canal sobre desenho que nunca fala sobre desenhos brasileiros. Ou de ter um monte de canal sobre quadrinho que nunca abre a boca pra falar sobre nenhum quadrinho brasileiro. Tem uma quantidade gigantesca de gente produzindo arte da melhor qualidade possível e existente no mundo aqui no Brasil. A maioria dessa galera tem que trabalhar em outras áreas, aí tira o dinheiro do salário do bolso pra poder bancar suas produções artísticas, porque eu não tô ganhando nada com a arte que eles fazem. Enquanto tem uma galera com os holofotes enormes aqui no YouTube que não abre o bico nem pra divulgar a parada, finge que nem existe, é um negócio deprimente. Por isso eu tô 1.000.000% disposto a usar esse canal aqui pra dar visibilidade pra essa galera, nem que seja pouca. Minha meta é fazer essa galera aparecer. E cá estou eu, um tempo depois, falando muito mais sobre o Brasil. Eu tô numa de assistir filme brasileiro direto e, sinceramente, a gente precisa apoiar o Brasil. Principalmente na época que a gente tá. A gente tá tendo muitos ataques a países vizinhos vindos do Império. Não dá pra gente simplesmente continuar com essa visão de vira-lata de que nada que é feito no Brasil presta num momento como esse, que é um momento necessário de defender o nosso espaço. A gente tá numa situação que tem chances reais de que uma potência estrangeira invada o Brasil e ataque o Brasil. Eles já estão fazendo isso com os países vizinhos e já estão tentando destruir a soberania brasileira. Então eu acho que num momento como esse, é importante que a gente olhe pro Brasil com admiração. É importante que a gente passe a ver o que há de bom aqui. É importante que a gente crie brasilidade, que a gente o Brasil que existe em nós. O Wagner Moura é um ator muito bom. É um exemplo de um brasileiro que conseguiu destaque. Então não é momento de atacar o Wagner Moura. É momento de prestigiar. No meu mundo ideal, o Brasil teria uns 50 Wagner Moura. Eu sei que ganhar prêmios internacionais não é a única coisa que importa, mas se isso é necessário para construir pequeno poder, para construir uma visão global do que é o Brasil, eu sou a favor que todo ano um ator brasileiro seja premiado. Porque se o Brasil passa a exportar sua cultura para outros países, se a gente começa a ser visto pelo mundo, a gente consegue criar um poder político frente ao mundo que a gente ainda não tem. Só para tu ter uma noção, todo dia os Estados Unidos ameaçam de bombardear a China e a Coreia do Norte. E a maioria dos brasileiros acha isso ok, mas a maioria dos brasileiros nunca aceitaria se os Estados Unidos ameaçassem bombardear o Japão, porque a gente cresceu vendo anime. E de uns tempos pra cá, a maioria dos brasileiros começou a se preocupar com a segurança da Coreia do Sul por conta da exportação do dorama e do K-pop. Então, exportação de arte para outros países faz com que a gente se preocupe com esses outros países. Por isso é necessário que o Brasil exporte cultura, exporte arte brasileira para fora, para que a gente consiga politicamente se posicionar mais acima do que já estamos. Estão conseguindo entender? A gente precisa começar a olhar para dentro do Brasil e também visar levar para fora o que a gente tem de melhor aqui, seja no cinema, na música, na literatura, seja lá o que for. Então por isso eu digo e repito, o Wagner Moura é o maior ator vivo. Ah, mas e o Tom Cruise, que não sei o que, não me interessa. Se tu somar todos os atores americanos vivos, não dá 10% do Lázaro Ramos. E o Wagner Moura tá valendo uns 10 Lázaro Ramos. Então isso aqui não é uma questão de opinião, é só matemática. Todo mundo aprendeu no ensino fundamental que é assim que a matemática funciona. E se a confirmação da matemática não for suficiente pra ti, também tem a confirmação da geografia, porque o nosso país tem nome, é Brasil. E os Estados Unidos é um país que nem nome não tem, é Estados Unidos da América. Literalmente isso não é um nome, isso é apenas o que o país é, um monte de Estados Unidos localizados na América. Então um país que tem nome, obviamente, é superior a um país que não tem nome. Então a geografia também tá do meu lado. E a história também tá do meu lado, porque a gente tá acompanhando a história da humanidade, que é a história do mundo que no futuro vai superar esse império decadente dos Estados Unidos e destruir ele e construir alguma coisa em cima das ruínas, mas no futuro não existirá. E o Brasil vai existir depois que os Estados Unidos estiver sumido. Então a história tá do meu lado. E a química também tá do meu lado, porque não existe império no mundo que sobreviva a uma certa quantidade de químicos aglomerados dentro de uma bolsa. Discorda de mim é porque tá errado, porque esse meu argumento aqui, ele não é um argumento emocional, não é um argumento apenas ideológico, é um argumento científico. Então, já que eu provei que é científico que o Wagner Moura é o melhor ator de todos os tempos e nunca vai existir alguém superior, então o que resta pra ti é só comentar que eu falei a verdade, só concordar comigo, né? Porque se tu discordar, tu tá errado. E tu não vai ser burro de discordar de mim, que sou o dono da razão.